Na área, mais um episódio inédito para vocês. Hoje estamos aqui com a doutora Juliana Meyer, especialista na área de hormônios, atuante na área de hormônios, endocrinologia e medicina integrativa. Mas antes da gente passar a bola para ela, vamos só falar do nosso patrocinador aqui, que é a Creators House, é a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você então quer ter um podcast, se você quer gravar cenas de corte para postar nas suas redes sociais, aqui é o lugar. Creators House, beleza, pessoal? E agora vamos voltar para essa doutora que vai trazer um monte de polêmica nessa área aí, além da área de endocrinologia, na área de perda de peso, redução de peso, que está todo mundo interessado. Vamos para lá? Doutora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo convite aqui. Nós que agradecemos. Doutora, eu vou começar com algo já bem polêmico. Polêmica para começar, já né? encurralando aí, né? Não iremos dar moleza. Doutora, reposição hormonal dá câncer? Dá, reposição hormonal dá câncer se fizer de forma incorreta, né? Os estudos que mostravam antigamente, muito se falava em reposição hormonal da câncer, não pode fazer reposição hormonal. Mas a gente tem que avaliar como foi feito esses estudos, né? Antigamente não usava estrogênio, progesterona, testosterona de forma bioidêntica, era tudo sintético. A dosagem era diferenciada de hoje em dia. A questão da via também de administração, ou é tópica, oral, tudo isso faz toda a diferença. Além do mais, a gente tem que avaliar que tipo de pessoas que estão fazendo o estudo, né? Com que tipo de amostragem, que tipo de mulheres são essas, qual que é a idade das mulheres, há quanto tempo elas entraram na menopausa. Então, a gente já fala bastante que existe uma janela terapêutica que a gente pode iniciar a reposição hormonal, que é até 10 anos após a menopausa. E menopausa é a parada da última menstruação por 1 ano. Então, por exemplo, hoje sei lá, 5 de janeiro, então eu menstruei 5 de janeiro de 2024, eu só posso falar que eu entrei na menopausa no dia 5 de janeiro de 2025. 2025. Antes eu estou no climatério. Só que o climatério, existe várias fases do climatério. Existe o climatério inicial, existe o climatério tardio. E nisso a gente vai diminuindo hormônios. Então, são questões diferentes, reposições hormonais diferentes. Ah, tá. Nessa fase você também controla, mas de uma maneira um pouco Sim, diferente totalmente. daquele momento que já identifica o início da menopausa. Isso. Na menopausa, a gente tem a queda de todos os hormônios. Tá. É até muito mais fácil tratar. Então, você tá com queda de tudo, vamos dar um pouquinho de hormônio. E, às vezes, dando o mínimo possível, essa mulher já vai melhorar muitos sintomas, né? Entendi. Doutora, só uma pergunta, voltando aqui no que o Wagner falou logo no começo, que a questão de reposição hormonal, quando ela não é muito bem assistida, existe o risco de câncer, até quando ela é assistida, ainda pode haver possibilidades, né? Que cada organismo é de um organismo. Agora eu te pergunto, eu sei que você é especialista mais no tratamento de mulheres. A reposição hormonal para homens tem esse mesmo risco? Tem mais risco, menos risco? É diferente, É né? A diferente? questão de reposição para homens é, por exemplo, repor só a testosterona. E nem sempre a gente precisa repor testosterona. A andropausa inicia geralmente com 70, 75 anos. Então, antes disso, não, né? Então, às vezes, chegando lá na frente, ele não vai precisar disso. Se O tiver Wagner, que um. está com 68, já pode fazer a E reposição? não é muito por idade, Não dependendo é, dos doutora? sintomas, dependendo dos exames, né? Tem homens aí de 65 anos que têm testosterona ótima, e tem homens que têm menos que 30 anos que têm testosterona ruim. E não necessariamente a gente precisa iniciar a reposição com testosterona nesses com exames ruins de testosterona. Entendi. Existe até pré-hormonais, né? Não sei se... A gente tem que avaliar o estilo de vida. A maioria tá tendo essa queda de testosterona hoje em dia por falta de atividade física, alimentação incorreta, aí trabalha o dia inteiro em lugar fechado, estressado. Então, tudo isso com certeza conta, né? Então, hoje em dia, o nosso mundo atual, nosso mundo conectado, que você não precisa ir até a casa da pessoa, só você ligar, mandar um WhatsApp, enfim, tá tudo muito rápido nas nossas mãos, sem a gente precisar sair do lugar.
Então, com certeza, isso afeta, né? Isso acaba atrapalhando toda a cascata hormonal. Alimentação, muito processado, então é fast food, não vou fazer comida em casa, é iFood, liga para iFood, qualquer coisa, tá acessível. Então, come qualquer coisa. Então, isso com certeza conta. Voltando um pouco ali para as mulheres, que é um pouquinho, me parece ser um pouquinho mais complexo, né? Reposição hormonal delas Vocês e são tal. mais complexas, Mas a né? gente tem um É. ciclo menstrual, né? A Então, a medicina gente não prova é que em as um mulheres são mês. mais complexas, né? Em E um nós também mês. provamos isso. Em um mês, as mulheres mudam muito. Em uma semana ela tá de um jeito, na outra semana tá de outro, na outra semana de outro. Então, muda o humor, porque muda muito questão hormonal. Não é porque são... Ah, não pode Não, falar. nós não Eu ia- somos bipolares. Eu ia falar isso daí, ou chatas, né? Não é isso não, né? Não. Às vezes, né? Existe um limite ali para a mulher procurar, né, o especialista ali para poder fazer essa reposição. Se for, qual é esse limite? Porque se for muito tardio, já não adianta mais, não vai ter tanto resultado. Então, é o que eu falei da janela terapêutica. A gente pode iniciar uma reposição hormonal numa mulher depois de 10 anos de entrar na menopausa. Por que que a gente fala que depois, se ela entrou com 50, com 65, não é tão indicado? Porque a gente tem receptores, né? No nosso organismo, a gente tem receptores não só em ovário e útero, mas tem em cérebro, osso, em todas as células do nosso organismo, a gente tem receptores hormonais também. Sim. Então, quando a gente entrou na menopausa, a gente ainda tem esses receptores funcionantes e depois eles vão perdendo efeito. É a mesma questão de não estou comendo algum alimento, não como carne, para que eu vou ter enzima para digerir aquele alimento? Não vou Sim. ter. Então, ele começa a perder aquele Sim, receptor. sim. Então, se você entrar com um hormônio, às vezes dosagem até mínima para essa mulher, ela vai ter muito risco, porque ele não vai entrar na célula, vai ficar circulante no sangue, não vai fazer adequado efeito que gostaria nas células, e ainda pode atrapalhar e sim causar um infarto ou algum outro tipo de doença. Não necessariamente o câncer, tá? Muito se fala no câncer de mama, mas não tem tanto esse risco se for feito de maneira correta e acompanhado. Mas a reposição hormonal para a mulher, no geral, o maior problema ou talvez a maior incidência seria em câncer de mama ou em outra? Não, também. Também não. Tem vários estudos até mostrando que uma mulher, por exemplo, que tem predisposição a ter câncer. Eu tive minha mãe com câncer de mama, então eu não posso fazer reposição hormonal? Pode, né? O estilo de vida da sua mãe é totalmente de estilo de vida seu. Então, a gente tem que avaliar os riscos. Como é o estilo de vida dessa mulher? Ela é obesa? Ela faz atividade física? Ela come direitinho? Ela dorme bem? Como é que funciona esse intestino? Aí, se eu der reposição hormonal para essa mulher que tá toda errada, aí sim é um risco muito grande. Tanto de câncer quanto infarto, principalmente doenças cardiovasculares, né? Então, aí ela não vai ter o benefício e ainda vai ser um malefício. Então, o risco fica muito maior que o benefício. Então, a gente fala que a reposição hormonal é para quem merece, não é para todo mundo. Então, Sim. primeiro a gente tem que corrigir o que está errado. É isso que eu ia te perguntar. Então, em muitos casos, ou na maioria, não sei, você que vai falar melhor pra gente, quando chega um paciente, você acaba corrigindo outras situações, né, obesidade, maus hábitos, para depois, se necessário for, entrar nessa questão de reposição hormonal. Exatamente. Na própria consulta, eu vou sentindo como que é o estilo de vida dessa pessoa e o quão engajada ela tá para mudar. E o corpo fala muito também, Fala né? Se muito. você olha a pessoa, você já tem principalmente você, que é da área, né? Você já vai ter um diagnóstico prévio ali Exatamente. do que ela faz no dia a dia dela, né? E eu vejo os exames também. Então, tem muitos exames que eu brinco que é o dedo duro para saber se ela tá tendo estilo de vida bom ou não. Quais seriam, doutora? O triglicérides, por exemplo, é um triglicérides muito elevado, mais do que 150. A gente avalia que a pessoa come muito carboidrato, muito açúcar, ou que está usando muito álcool, por exemplo, no final de semana, churrasco, enfim.
As pessoas acham que pode fazer direitinho de segunda a sexta. Chegar no final de semana pode tudo. E não é assim, Não né? pode. Nem um dia do lixo. Não, pode. Depende do quanto que você quer melhorar. Tem gente que chega muito ruim e quer melhorar. Mas eu falo, você vai poder. Não é que... E eu sou zero radical, tá? Porque eu não consigo ser radical comigo também. Então, eu sou zero radical. Sou super permissiva. Ju, gosto muito no chocolate. Eu preciso comer chocolate todo dia. Beleza, vamos colocar um chocolatinho todo dia. O que vai variar é a quantidade, né? E não só a quantidade, é o quanto ela tá ruim e o quanto ela quer melhorar, o quanto ela precisa. Às vezes, uma pessoa obesa de 120 quilos, eu não vou passar chocolate todo dia. Mas uma pessoa que tá com 70 e que precisa perder, sei lá, 5 quilos, pode colocar um chocolatinho. Não vai ser ele que vai ser o grande mal, né? Entendi. Certo. Eu não sou nutricionista, não peso, não sei falar sobre alimentação, assim, de uma forma tão correta, tão Técnica específica, específica, né? exatamente. Então, eu dou muita orientação. Até tem pacientes que falam, você não vai passar dieta? Eu falo, não, eu oriento muito na consulta. O que pode, o que não pode, mas eu sempre encaminho para nutricionista. Ah, tá. Você faz um trabalho paralelo, multifuncional aí, né? Exatamente. Fora essa área de nutrição, qual outra área da saúde geralmente você acaba envolvendo o paciente? Eu sei que a área de educação física, né? É educação física, mas eu não vou ter tanto contato, né? Sim, mas você vai orientar que faça, né? Alguma atividade, né? Sim. Mas fora essa que eu E não já... é qualquer atividade também, viu? Ah, tá. Depende do objetivo, né? Não, também. Uma pessoa que tá bem, tá magrinha, mas tem alguns sintomas. Por exemplo, tem algum problema de tireoide, tem uma certa infertilidade, uma subfertilidade, né? Chega pra mim e eu falo, tá, vamos melhorar o estilo de vida, vamos melhorar a saúde, passo a suplementação, às vezes alimenta direitinho, mas não faz atividade física. Depois chega e fala, não, eu tô fazendo caminhada todo dia. Pô, caminhada. Sabe, o quanto que você quer melhorar para fazer só caminhada? A caminhada tá longe de ser a melhor atividade É física, pouco, né? né? Até esses dias eu atendi uma paciente, que já é minha paciente há um tempo, e ela tem 42 anos, e é justamente esse caso. Ela é magrinha, se alimenta super bem, mas ela quer engravidar e não consegue de jeito nenhum, e ela tem doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune que pode sim cursar com uma subfertilidade. E a gente tá tentando trabalhar nisso, então eu já falo para ela, olha, quase falei o nome aqui, fulana, tem que fazer atividade física, vamos iniciar, vamos pra musculação e tudo mais. Aí na outra consulta, ela chegou e falou, ó, tô fazendo caminhada. Já respirei fundo. Falei, não vai. Você tem 82 anos? Se tiver 82 anos, eu deixo você fazer caminhada. Com 42, não. Você vai fazer musculação. A musculação é a melhor atividade física que tem. Não só a musculação, né? Funcional, crossfit, dependendo do caso. Tem que ser atividade física resistida. Tem que ter aumento de músculo. E não é músculo para ser estética. Não tem nada de estético. Se fizesse isso, com certeza ia estar todo mundo super bombado aí, né? Só que não. Então, a gente precisa para a saúde mesmo. Então, principalmente mulher, passou aí dos 30 anos, a gente começa a consumir músculo. Passou dos 40, mais um pouco. Menopausa, isso triplica. E aí, a gente quer pensar, como que você quer ser no futuro? Você quer ser um idoso que precise de ajuda para ir no banheiro, para tomar banho, que não consegue pegar uma mala no avião, nada disso? Não, a gente quer ser um adulto funcional, Sim. né? Então, a gente precisa construir o músculo para ter lá na frente, porque o consumo do músculo lá na frente vai ser muito maior. Doutora, você entrou um pouquinho aí na Hashimoto, né? Explica pra gente aí o que é a Hashimoto e que muitas vezes ela é confundida com o hipotiroidismo, né? Sim. Então explica pra nós aí a diferença e entra no fato da fertilidade, né? O Hashimoto, ele não é um hipotiroidismo. Muitas pessoas realmente confundem a doença, Por que confunde, doutora? porque Os sintomas são Sintomas. parecidos? os sintomas são parecidos e porque tem gente que fala, eu tenho hipotiroidismo. Tá, você tem hipotiroidismo por Hashimoto? Ah, não sei. Tem gente que nem sabe que tem, né? Então, o Hashimoto é uma doença autoimune que atinge a sua tireoide. Então, o seu sistema imunológico está atacando a sua tireoide. Então, é como se
quem tem alguma doença autoimune tem predisposição para ter outras, tá? Então, pode ser Hashimoto, pode ser lúpus, vitiligo, artrite reumatoide. Então, tem vários tipos de doença autoimune que o sistema imunológico é a raiz do problema e aí só muda o lugar que ele vai atingir. Hashimoto é muito comum na população, principalmente entre as mulheres. É isso que eu ia perguntar. Mais Atinge ainda homem. do que o Muito mais as mulheres. hipotireoidismo ou não? O hipotiroidismo é como se fosse uma consequência do Hashimoto. Entendi. Não em todo mundo, mas 50% das pessoas que têm hipotiroidismo é por causa do Hashimoto, tá? Tem uma outra porcentagem que pode ser inespecífica, mas 50% é por Hashimoto. E Hashimoto é a tireoide que está sendo atacada, então ela não é o problema, ela está sendo a vítima, né? Sim. O seu sistema imunológico, ele é meio... eu brinco que é meio doidinho, ele é muito hiperreativo. Então, por exemplo, você pegou uma gripe, e aí o seu organismo vai desenvolver anticorpos para combater essa gripe. No caso do Hashimoto, o seu organismo está o tempo todo achando que a sua tireoide é inimiga, que nem tinha que estar ali, começa a criar anticorpos para atacar a sua tireoide. Então, uma hora ela pode entrar em falência. Entrando em falência, ela para de produzir hormônios da tireoide. Então, entra em hipotiroidismo. Existem sim Hashimoto também, que cursa com hipertiroidismo, que é o excesso de hormônio de tireoide na circulação. É uma questão menor, mas existe. E tem Hashimoto que não tem alteração nenhum de hormônio de tireoide. Só que ele tem sintomas como se fosse de hipotiroidismo. Então, tem pacientes que chegam para o médico e falam, eu acho que eu tô com hipotiroidismo. Minha mãe tem hipotiroidismo e eu tô com os mesmos sintomas que ela. E chega lá na frente e realmente... Não, aqui, ó, seus hormônios estão normais, TSH, T4, T3, tá tudo bonitinho, não tem nada não, pode ir embora, deve ser depressão, que você tá cansada, com sono. E aí, eles mal diagnosticados, eles são maltratados, né? E qual exame ali que consegue se fazer para poder dar o diagnóstico? É Hashimoto. O exame é super simples, anticorpos no exame de sangue. Então, a gente tem 2 tipos de anticorpos para diagnosticar. Anti-TPO, ou antimicrosomal, ou antitireoperoxidase, é a mesma coisa. E a antitireoglobulina. Um deles estando positivo já é diagnóstico de Hashimoto. Não precisa necessariamente dos 2, tá? Mas a gente pode ter controle, não existe cura do Hashimoto, mas a gente pode ter controle. Então, às vezes, esses anticorpos, eles podem cair e até zerarem. Então, tem pacientes que chegam e falam, eu tenho Hashimoto, mas você olha os anticorpos e estão negativos. Então, às vezes, ele já teve lá atrás. E aí, a gente meio que tira a prova com ultrassom de tireoide. No ultrassom de tireoide de uma pessoa normal, ela tá branquinha, lisinha, não tem nada. De uma pessoa que tem o Hashimoto, ela tá tigradinha, inflamada, ela como se fosse uns pontinhos pretos mesmo. Então, Certo. ele fala que a glândula tá heterogênea, ela não tá normal. Ô, Entendi. doutora, e você falou que não tem cura o Hashimoto. Não. E, Nenhuma doença autoimune, não. e qual seria o controle? Medicamentoso, na maioria dos casos? Não tem remédio para Hashimoto, né? Não. Tem remédio para hipotiroidismo. Então, o remédio para hipotiroidismo é hormônio de tireoide. O remédio para Hashimoto é controle do sistema imunológico. Como que a gente controla o sistema imunológico? Estilo de vida. Estilo de vida, suplementação adequada, porque muitas vezes a pessoa não consegue comer tudo o que precisa. Então, Sono. o sono reparador, com certeza, o estresse, é o mais difícil, né? Como é que a gente vai prescrever, olha, controle do estresse? Cada pessoa tem um é manejo difícil. de estresse diferente. E tudo isso é gatilho para o Hashimoto. Então, eu falo que é um iceberg, a gente conhece a pontinha. Intestino, sono, estresse, alimentação, exercício ou falta dele, né? Mas a gente não sabe lá embaixo como que tá essa absorção intestinal, né? Porque quando a gente fala, eu sempre questiono na própria consulta, como que é seu intestino? Então, a pessoa só sabe, eu vou no banheiro todo dia. Então, ela só vê a parte final da evacuação. A gente não sabe como que tá essa absorção. Se tem alguma desbiose, se não tem. Aí eu falo, mas tem distensão abdominal? Tem azia? Tenho. Tem gases? Tenho. Então, ela E começa que a perceber. procurando, ajudando o paciente a descobrir o que ele tem, né? Exatamente. E na própria alimentação, eu pego muito isso também. Porque às vezes ela fala assim, não, eu como direitinho. Tá, então vamos lá. O que você come de manhã? O que você come isso O aqui? que você comeu hoje, né? E aí, às vezes, chega no final do dia, ela começa a prestar atenção, acho que eu não como tão bem assim, né?
Qual que é o grande vilão aí? Ai, Açúcar, carboidrato? açúcar, o carboidrato, a falta de proteína também é um grande Sim, vilão. Porque o café da manhã do brasileiro é o quê? Da maioria, né? Carboidrato puro, né? Carboidrato, é pão com manteiga, é, leite com café, Pão de açúcar, queijo, é, né? E nada de proteína. nada. E à tarde, mesma coisa, é um bolo, um café, uma bolachinha, nada de proteína. Então, a gente tende a comer melhor a proteína no almoço e jantar, quem janta ainda. Quem não janta, às vezes é só um lanchinho, não sim. tem proteína também. Pode-se colocar proteína nas 3 ou 4 refeições aí. No mínimo, né? Tá. E mesmo assim é difícil bater a proteína do dia. Eu sofro com isso todo E aí, dia. quando não bate, você geralmente receita a suplementação. A suplementação. É, porque tem gente que ainda acha que o whey protein ou body protein, proteína de colágeno é só para quem faz exercício físico intenso. E não é. Ele é um suplemento de proteína. Então, quando você vai ver que você não bateu a proteína do dia, ou, hoje eu tô à tarde, tá super corrido, ao invés de você passar na padaria e comer um pão de queijo, tomar um café, você toma um whey, que é mais saudável. Porque a proteína não vai deixar também você ter. Quando você come a proteína junto com o carboidrato, você evita o pico de glicemia que o Sim, próprio sim. carboidrato dá, Sim, né? Então, e te dá mais saciedade. A proteína vai dar mais saciedade. boa. E parece que é fácil bater proteína, né? A gente acha que Não comer é? um filé de frango de manhã, um bifinho à noite bateu, mas é muito difícil, né? A proteína Eu é acho mais muito difícil. a digestão, a alimentação, a mastigação da proteína, né? No geral, é bem complicado, né? Se você pega um indivíduo aí de 80 quilos, ele teria que bater de 1,5 a 2 gramas de proteína por peso corpórico, né? Então, ele teria que Uhum. bater 160 gramas de proteína dia, e aí não é 2 filés de cada um com 100 gramas, com 80 gramas, né, para Não. bater. Se você pegar um filé de frango com 100 gramas, ele tem 25 de De proteína, proteína é muito 30 no pouco. máximo, né? Aí tem gente ainda que é vegetariano e come Nossa, ovo, deve por ser um exemplo, desafio para só. você isso E um daí, né? ovo tem 6 gramas de proteína. É Exato. muito Mas o pouquinho. grande aliado aí, até por conta dos valores, é o ovo, na mesa do brasileiro ali. Eu gosto de colocar ovo. O ovo dá pra você fazer muita coisa com o Ele ovo, é Sim, muito né? completo, né? É, ele, além de ser um alimento completo, dá pra moldar de várias formas, né? Dá pra você fazer uma panquequinha de banana, dá pra você fazer ovo sim. cozido, ovo mexido, ovo frito. Dá pra fazer várias formas, não necessariamente. Às vezes tem gente que fala, não, eu não quero comer carne de manhã. Então vamos para o ovo. Não, eu não gosto de ovo de manhã. Eu tive essa fase, né? Por muitos Uhum. anos eu não conseguia sentir o cheiro de ovo de manhã. Eu falava, eu amo ovo, mas depois do meio-dia antes. Eu A- passava em a- hotel assim, ó. mas você fica, eu como praticamente todos os dias pela manhã, mas tem Sim. dia que dá uma Enjoa enjoada, né? também. Então a Você gente olha tem que assim, dar umas escapadas. é, E aí o whey entra nisso, proteína de colágeno. Tem proteína de colágeno até sem sabor, que dá pra você colocar. Eu acho um super aliado, sem sabor, não muda a textura, não muda gosto, nada. Mas é qualquer uma? Ah, e tem umas marcas boas, igual o whey, né? Tem marcas boas e Sim. marcas Mas, ruins. mas o colágeno, a gente vê muitos especialistas dizendo que tem o colágeno certo, né? Que tem a fórmula certa, tem alguma É que coisa tem assim. vários tipos de colágeno, né? Então tem gente que fala, eu quero um colágeno que é bom pra pele. Eu até conversei com várias amigas minhas que são dermatologistas e falam, não tem como. A pele é muito grande. Como que você vai tomar um colágeno e aquilo vai fazer bem para sua pele? Não vai, assim. Pode fazer bem? Pode. Mas não do jeito que você acha que vai fazer, E né? nas quantidades, né? Teria que ser uma quantidade Exatamente. absurda, não é? Exatamente. Então, por exemplo, na pele, o ideal é injetar colágeno mesmo, né? Fazer o procedimento. Mas aí, de qualquer forma, se a pessoa que realmente quer e usa o colágeno é muito bom para o intestino, por exemplo. Então, mal ela não vai fazer, né? Muito bom para intestino. Tem o colágeno do tipo UC2, que é muito bom para articulação, para dor muscular, né? Eu acho que é um super aliado, super coringa. Sempre que alguém em consulta fala de dor articular, já pulsa na minha cabeça o UC2. E a grande maioria melhora, né? E tem o colágeno de proteína, que aí sim Esse vai eu não servir. conhecia.
Porque ele não é derivado de mulher leite. ou não? Não, é porque ele não é do leite. Então tem gente que é vegetariano, vegano ou intolerante Tá, à lactose. lactose, caseína, e aí não quer usar. E ele é mais. É como se ele não tem aquela consistência Mais do whey, solúvel, sabe? seria? Então tem vezes que eu dou uma enjoada no whey e a proteína de colágeno ajuda Eu vou bastante. experimentar, eu não conhecia ainda. É. E doutora, outra coisa também que eu fico sempre na dúvida, né? Principalmente para quem procura endócrino. Geralmente a pessoa vai porque acha que está acima do peso, ou ela já vai porque ela já identifica alguns problemas hormonais. Qual que é o caso mais frequente, assim? Chegou o gordinho, a gordinha lá, fala assim, poxa, acho que eu tô acima do peso, eu queria tomar alguma coisa aí. E aí você percebe que às vezes não é questão alimentar, tem questões Uhum. de hormônios no meio. Como que funciona assim no seu dia a dia de atendimento? Pra gente entender um pouco. O meu atendimento, ele é muito nichado, né? Então, assim, as pessoas que me procuram, até pelo Instagram ou por indicação, é muito a pessoa que tem questão de tireoide, que precisa melhorar, tem a reposição hormonal, que precisa fazer, ou então fala, eu quero emagrecer, eu vou lá na Ju. Passa comigo em consulta, mas eu sempre peço bastante exames. Então, acaba descobrindo até às vezes a causa dessa obesidade, desse sobrepeso. E também outras alterações, outras deficiências de vitaminas, minerais, que às vezes ela tem aquele sintoma e ela se dava a alguma outra coisa, a um estresse. Ah, eu tô trabalhando muito, então acho que eu tô cansada. Vem com o ferro super baixo. Não, vamos regular esse ferro. Então, às vezes, regulando esse ferro já melhora outra questão, consegue impulsionar mais em atividade física, começa a render mais. Então, eu gosto de pedir os exames até, justamente para poder reparar a pessoa num todo. Não é só a questão da obesidade, do sobrepeso. A gente tem que saber por que chegou até lá, né? Entendi. É tudo bem personalizado. Né? É. Boa. E o paciente que chega lá fala assim, doutora, eu quero um Ozempic. Como que funciona? Agora tem um outro mais novo agora, né? Que não chegou ainda no Brasil. Não chegou, né? Não. Tem o Saxendas também, O né? Saxenda é um pouquinho mais antigo e Mas ele é semelhante ao Ozempic? mais ou menos. O Ozempic é a semaglutida e o Saxenda é liraglutida. Mas os dois são análogos de GLP-1, que é uma questão intestinal, Tá. né? O Saxenda seria diário, o Ozempic seria semanal. Essa é a dose que geralmente se indica. Mas sempre tem. Eu queria um Ozempic. E pode ser receitado assim? O Ozempic, ele tem pouco efeito colateral, tem pouca contraindicação. Tanto que você consegue comprar sem receita. Sem receita, né? Vende... Qual que é o que dá náusea? É o Ozempic? O Ozempic. Eu cheguei a usar uma vez, mas eu ficava muito nauseado, aí eu abandonei as canetinhas lá. Eu acho que era uma vez por semana a aplicação. Então Uma deve vez ser por o semana. Ozempic, né? Tem que começar com dosagem mínima, ver a acho que- tolerabilidade do paciente, ir aumentando aos poucos, conforme conseguir. Mas ele pode dar náuseas, pode dar vômito, às vezes até em dosagem mínima em algumas pessoas. Tem gente que não sente nada. Pode dar constipação intestinal. Eu falo que ele meio que dá uma depresinha também, deixa um pouquinho mais Mais pra baixo, hein? desanimadinho, Então, tem efeitos colaterais da medicação. Todo mundo vai sentir? Não. Todo mundo vai ter os mesmos sintomas? Não. Às vezes você tem náusea, o outro só tem intestino preso e o outro não tem nada. Então, efeito colateral é uma coisa que pode acontecer. Ele pode dar, assim, um efeito rebote, por exemplo, depois que a pessoa parou de tomar e aí ela engordar novamente. A gente não fala nem em efeito rebote, porque medicação para obesidade não é nem medicação para emagrecer, é para obesidade. Obesidade é uma doença, então tem que ser tratada como tal, né? Sim. Então, a medicação para obesidade, ela funciona muito bem quando você está usando, mas ela não é milagrosa, né? Ela é milagrosa quando você está usando, porque eu estou usando, não estou sentindo fome, então eu não vou comer. Parou de usar, obviamente você vai voltar a sentir fome. Então, ele tem que ser aliado a um estilo de vida, uma reeducação alimentar, uma mudança de estilo de Ele vida. não faz milagre sozinho, né? Exatamente. E o paciente que ele já tem essa consciência, que ele não vai conseguir manter aquele estilo de vida assim que ele parar. Ele pode fazer uso contínuo do Ozempic? Ele não é contraindicado também. Pode usar à Tá. vontade. Quem tiver muito dinheiro, né?
Que tá absurdo o valor, Caro, né? né? Tá caro. O que? Mas- Mensal seria uns R$ 2.000? Depende custo? da dosagem que ele usa, né? E você vai ficando resistente, aí tem que ir aumentando a Isso. E dosagem? não só resistente, você chega num platô. Então, você chegou num platô, por exemplo, emagreci 20 quilos, não consigo mais emagrecer, quase não tô comendo e não consigo mais emagrecer. Sim. Então, talvez seja a hora de mudar um pouquinho essa medicação. Talvez tem pessoas que usam aí até a sibutramina mesmo, ou o Saxenda, nessa mudança, nesse intervalo. E depois de um tempo, pode voltar, sim, que aí vai ter benefício de novo. Agora, a sibutramina é controlado, né? Tarja preta, né? Controlado. E tem muito mais efeitos colaterais, né? Sim, E a função básica dela é a inibição de apetite também. exatamente. Hoje em dia a gente passa pouco, né? Tem muitos efeitos colaterais, tem muita contraindicação, doença cardiovascular. E quando você pega uma obesidade, que a pessoa tem hipertensão, que tem alguma doença, você já pensa que pode ser um risco ela usar a sibutramina Sim, também, sim. né? E ela, Humor, né? e ela, por ser controlada, você não vai conseguir fazer É. o uso contínuo dela, É. né? Faz 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, né? Acho que o pessoal faz, né? Ou até Sim. 3 meses. É, pode usar. Só que o benefício que ela tem é muito bom. Ela é mais potente que o Ozempic? Não é questão de potência, viu? De potência, cada vez vai melhorando mais com a atualização, né? Hoje em dia é o Ozempic, é o Wegovy que tá entrando agora, que é a mesma coisa que o Ozempic, só que ele é pra obesidade mesmo. Esse é o mais novo que saiu? Ele é o mais novo que saiu e ele chega no Brasil agora em agosto. Wegovy. Eu achei que era O um outro- Wegovy. Achei que era um... O que saiu lá fora é a Tizerpatida, que aí ainda não chegou no Brasil. Tá. Mas o Wegovy vai chegar agora. E esse Só é um que- absurdo, né? E a dosagem é muito maior. Então, tem que ser uma pessoa que encara bem o Ozempic, né? Então, enquanto o Ozempic, o máximo é 1 miligrama, lá o máximo, se eu não me engano, é 2,4. Ah, eu acho que não vai rolar pra mim, então. Não vai rolar. Que- O Rogério já tomou muito Engove. Antes e depois. Fazendo propaganda aqui pra Engov, hein? Tem que trazer um patrocínio aqui, né? Não é? Tá na hora, né? Caramba, doutora, que legal. Mas eu fico muito nessa questão aí do emagrecimento, assim, é o que me pega mais, assim, o que me chama mais atenção, apesar dessa parte hormonal ser muito Sim. interessante, né? Então eu vejo que a galera que segue a gente, sempre, até a gente postou que você viria, então já me mandaram no nosso, né? Direct. No nosso direct aí, muitas perguntas voltadas ao emagrecimento, né? Você até gosta e atua nessa área, mas Sim. acho que o que você gosta mais e atua mais é nessa parte hormonal, do controle, Uhum, né? Sim. Mas não deixa de ser um emagrecimento para quem chega, por exemplo, querendo fazer reposição hormonal. Você vê que tá acima do peso Sim, e não vai sim. rolar para a pessoa, né? Eu acho que as pessoas procuram para o emagrecimento, mas o problema estão nos hormônios, né? Na Sempre maioria tem das vezes tem uma alguma coisinha, né? É Além dos difícil. hábitos, lógico. Exatamente. É difícil você chegar numa obesidade, num sobrepeso e tendo hábitos saudáveis, comendo super bem, com os exames ótimos, né? Você não vai estar com 200 Não quilos tem como. falando que é só Tem o alguma hormônio coisa ali, errada, né? né? Então, a gente tem que ajustar como um todo. O organismo é uma coisa só, né? A gente não pode, eu vou tratar o coração e você vai tratar a sua articulação com o ortopedista, mas eu tenho sobrepeso, então você vai pro endócrino. Não é assim, Sim. né? Ó, doutora, o nosso produtor mandou aqui pra mim no WhatsApp, é verdade, ó. Pergunta no caso dele que ele quer o engordamento. O que você indica pra ele? Você sabe que eu tenho uns pacientes assim, e um até foi semana passada. Eu sou muito magro, eu quero engordar. Eu falo, ninguém quer engordar. Você quer Tem que ganhar aumentar a massa massa, muscular. Quem que quer ganhar gordura? Ninguém quer ganhar gordura. Ó, eu sei algumas receitas, não sei se a doutora vai aprovar, ó. 1 litro de óleo de soja, bate com meio quilo de manteiga, É. morno e toma 2 vezes ao dia. E no bumbum, silicone industrial, Arthur. Silicone industrial no bumbum. Brincadeira, 1 hein, quilo de gente? Pelo açúcar, amor de Deus. Ele pode comer também 1 quilo de açúcar por dia, Pode, que vai pode, ajudar bastante a engordar. Pode. Mas agora, falando sério, doutora, existe medicamentos ou controle hormonal que ajuda esses indivíduos aí que é magro de ruim? a Magro ganhar de um- ruim, não. Existe, por exemplo, pessoas que não têm fome.
Aí a gente Sim. consegue induzir O com aumento do... suplementação, ou às vezes até hormonal mesmo, um aumento de fome dessas pessoas. É um problema, porque É um eu problema, vejo mas tem- geralmente são pessoas sarcopênicas, assim, tipo câncer consumitivo, mas que consome. E eu tratei meu câncer, mas eu não consigo comer. Eu tô com baixo peso, índice de massa corpórea super baixa. Tô fazendo atividade física e não consigo ganhar massa. Aí sim a gente vai pro outro lado. que é mais Mas fácil. é raro, né? E o pessoal que vai para essa área hormonal não acompanhada de médico, doutora, aí consegue aí nas academias aí o suco, né? Não tem O o suco. Danone, não tem? Tem. E o que você acha dessa parte de uso de hormônios para aumento de massa magra? Esse efeito estético recreativo aí, o que você... É proibido pelo CRM É, sim, o fim estético, mas às vezes ele realmente precisa por outra questão. E aí ele vai ter um fim estético como benefício. Pode ser, pode entendi. acontecer. Eu não faço anabolização, tem vários médicos que fazem, então existe a diferença entre anabolismo e reposição. Não é porque eu uso testosterona que eu tô fazendo anabolismo, Tá. né? Eu tô fazendo uma reposição para ela chegar em um nível fisiológico. A anabolização é um nível suprafisiológico. Então, existe esse intervalo, né? Existe essa diferença dos dois. Então, eu não trabalho com anabolismo. Existem médicos que sim, mas eu não. Doutora, eu achei até interessante isso, porque na academia onde eu treino, tem um médico lá que ele receita anabolizante para todo mundo, é o Zé. Ele é até serralheiro, assim, né, durante o dia, e ele traz lá pro pessoal lá. Eu achei que ele era médico, né, o pessoal? O povo Passa falou com o que doutor é. Zé Faz bico lá. de serralheiro? Eu vejo ele trabalhando de serralheiro, mas o pessoal falou que era o doutor da academia. É muito perigoso comprar, assim, Com do certeza, mercado underground, negro, assim? com certeza. Porque às vezes você tá comprando, sei lá, você tá achando que tá comprando Deposteron e tá comprando trembolona, que é, por exemplo, Para para animais, para né? animais, Já até existiu trembolona de uso humano, mas foi abolido, né? Já, Sim. E ele tem efeitos colaterais gigantes, né? Então, mas assim, os efeitos positivos são legais tem também, efeitos né? positivos e tem efeitos negativos, como todos os hormônios, como todas as Eu medicações. usei uma época, eu tinha vontade de morder meu próprio cotovelo, assim, de tão irritado que eu ficava, Fica muito nervoso. irritado. Você arruma briga no trânsito, você É. quer bater em todo mundo. É Às difícil, vezes eu cara. vejo, assim, reportagem Acho que desses é uma das piores drogas, fortões né? que mataram a mulher. Eu pensava, certeza que usa Deve ter usado. trembolona. Acho que a minha esposa tá tomando isso aí, cara. Ah, ela tá querendo te é. matar todo dia. Mas acho que ela tem motivos, não tem? Acho que é a questão do hormonal, É, climatério. eu acho que ela Fala não- pra ela me Vou procurar. dar Ô, uma... doutora, esse assunto a gente gostou, gente. Vamos continuar nele, doutora? Doutora, se a gente desligar a câmera assim, você pode receitar pra gente um negocinho ou não? Não pode, né? Depois a gente faz uma consulta, Fazer e uma quem sabe, se consulta. precisar. Agora, voltando a falar lá do nosso produtor, que ele tem o físico de jogador de baralho, né? Que a gente costuma dizer, né? Que não, só se mexe o bracinho desse jeito, então não aumenta a massa. Então, se ele não tá aumentando, tem que ir pra academia, tem que ir nutrição, bater os Exatamente. macros. Exatamente. Pelo menos começar por isso, né? Em homem, geralmente, que quando quer ganhar muita massa muscular, eu falo geralmente porque eu acho muito, né? E come muito, né? E não é só proteína, come muito carboidrato também. Então, homem Sim, que sim. quer ganhar, que quer engordar, vai comer bastante. E fazer bastante exercício físico. E eu falo que tem que fazer também os exames de sangue antes, até pra gente achar como é que tá esses níveis de testosterona. Sim. Geralmente, homem que tem a testosterona baixa, assim, é esse jogador de baralho, que não faz O nada. dele acho que deu 12. Tá 12 tá ou 13. muito, É, muito abaixo. E tem que tomar cuidado também, né? Ele- Não é- Ele sai comendo aí e de repente um filé de borboleta desse aí tá com colesterol alto, né? Exatamente, porque come Esquece errado, também. É. né? coisa, Eu, né? eu peguei já alguns pacientes, assim, esse ano, homem, 30 e poucos anos, estilo de vida mais ou menos, né? Come bastante churrasco, bebe cerveja de final de semana. Exercício físico não era como rotina, era muito de vez em quando. E veio lá, triglicérides super alto, colesterol super alto, testosterona
baixinha. Testosterona a gente considera baixa em homem quando é menor que 400. Aham. Tá? E ainda varia também, né? Se ele tem 400 com 70 anos, é uma coisa. Se ele tem 400 Exatamente. com 28, é outra, Exatamente. né? Tem paciente que tem 200 e pouco, né? E aí tá com esse estilo de vida, mais colesterol. Então, o ajuste e o fato de iniciar exercício físico resistido, porque ele fazia corrida, por exemplo, Vai. exercício físico resistido, a gente aumenta muito a nossa testosterona natural. Mulher também. Principalmente Tem exercícios estudos- de pernas, né? Exatamente, porque tem mais músculo, né? Tem estudos até falando em mulheres que não faz academia, testosterona baixa, iniciou a academia, a testosterona, por exemplo, dobrou o valor. É que testosterona em mulher é muito difícil avaliar pelo exame de sangue, sempre vai estar baixo. A gente repõe, dependendo da idade, dos sintomas, aí a gente repõe. Mas em exame sempre vai estar baixo, a não ser que ela faz a reposição. A gente avalia para ver se não está alto. Entendi. Ou se não tem alguma doença que faz aumentar. O mínimo aceitável para uma mulher seria na faixa de... Não tem. Não tem? Tem mulher que tem lá 5, por exemplo, e tá ótima. E tem mulher que tem 20, que tem um monte de sintomas. Mas no geral, a mulher, assim, de meia idade, uns 90, que ela vai bater de testosterona ou não? Não. Mulher, o normal é até 60, mas muito raro chegar a 60. Muito raro. E se chegar a quando 60, eu dá vejo- trabalho pro marido, não dá? Chega, Aquela dá trabalho. Bigodão. Não é só isso, né? Ela vai... Não sei se o marido vai dar conta, Vai né? aguentar, Ou se Tem de mulher que eu repente- faço reposição hormonal na menopausa, no climatério, e aí elas têm que trazer o marido, porque o marido não tá dando conta. E aí, se começar a ir pra academia, que aí tá o problema, né, doutora? Tem que começar, senão nem Não, começa a não, reposição hormonal. Não, se ela Se já ela tá com a... tiver com texto alta, Ela vai pra academia, vai ver os bonitão lá, É doutora. Aí verdade. o cara tá ferrado, doutora. Começa a comparar em casa, Já né? pensou ela com a testo explodindo? Por isso que mulher não pode tomar testo, né? Você toma testo, doutora? Não posso falar Não sobre pode. isso. Ai. E já que a gente tá nesse universo dos sucos aí, que a gente acha interessante, tem muitas mulheres que fazem uso de algum, não sei se eu posso dizer esteroide, que ele não tem o princípio ativo da testosterona, né? Como se fosse a oxandrolona e alguns Uhum. outros, né? Sim. É normal ter que receitar sem ser por experimentos estéticos, vamos falar assim, esses outros tipos de hormônio que reflete no estético? Então, o fato de refletir no estético é um efeito colateral, mas é um Sim, efeito colateral sim. bom. Então, a gente não pode dar oxandrolona pensando no fins estéticos, não pode dar nem testosterona pensando em fim estético. Entendi. Então, a gente só entra nesses casos se realmente for necessário, né? Ele é um derivado de testosterona, ele não é uma testosterona mesmo. Então, ele é um hormônio sintético. Então, não é uma reposição que eu tô fazendo ali. Né? Entendi. Reposição é quando a gente já tem no nosso organismo e tá em falta. sim. Se ele é Agora, qualquer sintético, outra coisa sintética que a gente não produz, não é mais reposição. Então, pelo jeito, o seu público não te procura muito para isso, né? Ou um pouquinho. Não me procura Seu- muito para isso. seu Mas, por público- exemplo, a gestrinona. Tem a gestrinona que o pessoal fala do chip da beleza. Sim, Que sim. não é, né? Ficou manchado, coitada da Você gestrinona. aplica esses chips que tem esses Eu faço controles? implante, Implantes, né? Mas o tratamento da gestrinona, o fim dele é ele é um hormônio sintético para antiestrogênico. Então, quando a pessoa tem uma predominância estrogênica, quando tem endometriose, miomas, um fluxo menstrual muito intenso, o SHBG, que é uma proteína que a gente tem no nosso organismo, muito elevada, ela ajuda a reduzir, isso deixa a testosterona natural mais livre também para agir. E aí sim a gente pode usar a gestrinona, né? Eu achava que nesses chips você poderia colocar um determinado número de hormônios ali. Mas no Pode. pode? Pode. Mas o que foi manchado, o que falou, chip da beleza, gestrinona. Não A tinha beleza é um testosterona. bônus ali, né? E não é a beleza, né? Não é porque Porque- todo mundo que usa gestrinona vai ficar Porque se ela comer uma bonito. pizza por dia, não vai adiantar, Não não vai é? adiantar. Mas junto com a gestrinona, acompanha a testosterona também normalmente? Sim, normalmente vai estar isso junto. Entendi. Mas a gestrinona mesmo, no caso, a gente tem intravaginal
A gente tem o implante, que é o pessoal fala chip. Eu não falo chip, eu falo Implante, implante né? mesmo, né? Então, tem intravaginal ele e sublingual. Sublingual, ele até não é tão usado e não pode ser usado um tempo muito grande, porque acaba engolindo. A gente não usa só embaixo da língua, Sim, acaba sim. engolindo. E isso pode atrapalhar questão de fígado, né? Então, a gente usa aí, se for usar, vai ser, sei lá, por 60 dias, no máximo que eu uso o sublingual. E monitorando. Doutora, uma pergunta assim que para mim faz todo sentido, assim, meio que quase para a gente caminhar para o fim do nosso programa de hoje. O chip da beleza faria sentido para o Wagner? Não faria? Não varia. Não tem jeito. Porque eu Gestrinona não em preciso. homem. Não, porque você não tem É como ficar porque eu não bonito, cara. preciso. Não, mas sabe por quê? Gestrinona não se usa em homem. Qual que é a Não, mas finalidade aí da assim, gestrinona? mas é um só pra chip fazer para piada ele. aí. Um assim. implante. Não, porque tem para homem também, não tem implante Sim, para homem? implante de testosterona É pra só homem. texto então para homem? É. Então você vai continuar. E esses chips, você faz o pedido ali, você coloca o que quiser nele, O ali, a que quiser, a porcentagem e tal, preciso do dosagem, chip É uma tal. dependendo de receita. cada um. É um Exatamente. receituário E aí, Então, médico. tem gente que fala, estimado. quanto que vai ficar se eu fizer um implante? Eu falo, tem que ver o que que você vai você precisar precisa. e a dosagem que Ele você é vai precisar. personalizado ali pra É. pessoa. Legal. Poxa, que assunto legal esse, hein? Legal. Por exemplo, a gestrinona mesmo, que a gente usa, eu nunca coloco de cara. Olha, seus exames estão altos, você tem endometriose, vamos colocar uma gestrinona implante em você. Porque o implante da gestrinona, eu trabalho com pellets absorvíveis, né? Tá. Então, ele vai durar aí de 4 a 6 meses. Imagina se essa pessoa tiver muito efeito colateral. A gente tem como tirar. Isso que eu ia Então, eu perguntar agora. sempre faço realmente por outra via, né? Às vezes intravaginal, às vezes sublingual por um tempo, tendo benefício, quase não teve efeito colateral, beleza? Aí a gente implanta. Então, todos esses implantes que a gente coloca subcutâneo, por exemplo, Tem um ou teste intramuscular. antes. Não, eu ia te perguntar outra coisa, se ele é absorvível ou fica ali. Existe os absorvíveis e existe os inabsorvíveis. Eu trabalho só Tá. com absorvível. Os inabsorvíveis você tem que depois tirar a Ah, tem que cápsulazinha. tirar. É, Eu achei dura que, mais eu tempo, achei mas que tem que ficava tirar. ali. Mas eu imaginei se a pessoa faz um uso prolongado de vários, daqui a pouco ela tá cheio de, Tá de cheio, implantes tem que ali, ficar né? tirando, Nossa, que trabalho, né? Eu prefiro, é que tem finalidades diferentes, mas eu só trabalho com os absorvíveis, então ele dura lá de 4 a 6 meses, tanto a testosterona. Testosterona às vezes dura até um pouquinho mais, 6 a 7, dependendo da pessoa. Você implanta e ela vai liberando todos os dias uma dosagem. E custo, geralmente, doutora, varia. Varia muito, né? Ainda mais região. A região de São É, Paulo é né? mais cara. Mas se a gente fosse, só para o público que está assistindo a gente ter uma ideia, tanto masculino como feminino, assim, tem um meio termo ali, mais ou menos 10 mil, Masculino é muito mais é caro. muito mais caro. Porque são bastante pellets de testosterona, né? Então, Ah, geralmente, tá. 6 de 200 miligramas. Em mulher, a gente usa um de 100, Entendi. né? Mas em compensação usa outros também, Usa né? outros também. Mas aí, uma dosagem bem menor. No homem, a opção é só subcutâneo. Os implantes são só subcutâneos e tem também a intramuscular, né? Sim. O intravaginal não vai dar. No Não homem? dá. Não dá. Por quê? Depois eu te explico. Nossa, doutora, o papo ficou muito legal aqui. Acho que é pra gente ter mais curiosidade, né? Não que a gente queira usar, sabe? Porque a gente não precisa dessa beleza Não. que a gente já tem Não. sobrando, né? Lógico. Mas, doutora, pra gente fechar, você acha que ficou faltando algum assunto assim que você queria falar pro público? Alguma coisa interessante? Algum caso? Eu acho que todo mundo tinha que mudar, repensar no seu estilo de vida para ter realmente pensar no futuro, né? Não é porque eu tô bem hoje que amanhã eu vou estar, ou se eu não tô bem hoje, imagina como eu vou estar daqui a 10 anos, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que se amar mais, a gente tem que se cuidar mais, olhar cada um por si. Então não vai no médico para ele te tratar. Você que vai ficar 24 horas com você mesmo. Eu vou te orientar o que você tem que fazer. O dever de casa tem que ser muito bem feito para ter um bom resultado. Então, tem gente que vai no médico, ele me deu isso aqui, beleza, eu tô fazendo, mas não tá fazendo 100% e quer ter um resultado 100%. Isso não vai Sim. ter. Não existe almoço de graça, né? Não existe, né? Então, é você com você mesmo o tempo todo. Então, você que tem que olhar pra você e saber o que você tem que fazer. Então, tá, não tenho dinheiro para ir no nutricionista, o que eu posso fazer?
Então eu vou comer menos alimentos ultraprocessados, eu vou comer Um pouquinho menos carboidrato, mais proteína, mais coisas mais naturais. Musculação, sem falta. Doutora, e quem quiser te achar nas redes sociais, tanto para seguir o seu trabalho, que eu vejo que você dá muitas dicas de graça aí para o pessoal, quase que diárias, né? E para quem quiser passar em consulta com você, fala aqui nessa câmera aqui, como as pessoas te encontram. Você quer que eu explique? Não, suas redes sociais, endereço, telefone. Eu tenho um Instagram, eu atuo bastante no Instagram, então é doutora DRA Juliana Meyer. E para consulta eu faço tanto atendimento online quanto atendimento presencial em Campinas. Então pode entrar em contato pelo WhatsApp 19 99967 2626. Boa. Tá ótimo. E tá na descrição também do programa, só rodar lá para baixo, lá no nosso rodapé nós deixamos o Instagram da doutora, quem quiser acompanhar o trabalho dela e quem quiser marcar consultas também, né, para resolver problemas, é só procurar lá. Pode chamar no direct também lá? Pode chamar. Sempre sou eu que responde respondo. as caixinhas lá, Respondo. tudo. Toda semana eu boto caixinha lá. Legal. Fechado, então. Pessoal, mais uma vez obrigado aqui por assistir o nosso DrCast, episódio inédito, com essa figura fantástica, essa doutora que sabe tudo. Só acompanhar a gente aqui. E siga a gente nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, ative lá o sininho lá para chegar as notificações dos nossos novos episódios. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.